saí para caminhar e estava feio o tempo, até parecia que ia chover. A gente pode programar um dia de passeio com a família, mas de lá vem uma nuvem escura cobrindo o céu. E aí me recordei de uma canção que a gente cantava muito no final da década de 80. E era uma canção que falava sobre um dia lindo. Num dia lindo. Eu estava num dia não tão lindo, mas comecei a agradecer a Deus e louvar, porque num dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria espero então eu sentir, porque Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá. Outra vez aqui, Jesus virá. Aí eu comecei a cantar e eu me emocionei realmente quando eu cantava essa canção, porque eu lembrava da alegria que eu tinha naqueles cultos em que a gente adorava a Deus com esse louvor e a esperança bendita da segunda vinda de Cristo. A gente sabe que o Apocalipse termina inclusive dizendo isso: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas num contexto apocalíptico, num contexto de perseguição, num contexto de adversidade, num contexto de luta, de dor, de lágrima, de choro, de frustração, é mais apropriado dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? Porque quando está doendo, quando está difícil, quando as coisas são avessas, contrárias, a nossa aspiração desse novo dia, ela se torna mais evidente, mais clara. Mas eu não vivo realmente dias de tanta contrariedade, de tanta oposição. Eu já passei por lutas na vida, mas a minha vida é boa. Eu tenho uma família boa, eu tenho uma igreja boa. Eu louvo a Deus, eu agradeço. Então quando a gente está nessa, a gente às vezes fala assim: se eu puder demorar mais um pouquinho, tudo bem. Não precisa, não tem aquele anseio, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E eu começava a refletir sobre como é que nós lidamos com a questão da segunda vinda de Cristo e o que ela representa para nós. E mesmo tendo tantas coisas boas na vida, como nós podemos ainda desejar essa vinda do Senhor. Eu estou vendo lá o meu filho Rafael, a Gabriela, tem um recém-nascido ali. Menino completou 5 meses. Possivelmente eles podem dizer assim: não, queríamos vê-lo crescer, queríamos ter mais tempo de convivência e tal. Como é que esse casal pode dizer do fundo do coração: Maranata, ora vem Senhor Jesus? Se a gente pensar no que significa a segunda vinda de Cristo, o que ela traz e como ela é boa, a gente só vai poder, nos momentos bons da vida, ser capaz de dizer do fundo do coração, almejar essa segunda vinda de Cristo, para já, para agora, porque a gente tem muita fé e muita confiança em todo o benefício que isso significa, na superioridade disso. É tão melhor do que qualquer melhor que a gente possa estar vivendo. Gente, quanto amor, quanto carinho nós temos por Jesus. O que é que ele significa para nós? Para pensar um pouco. O que significaria ele voltar agora, frustrando uma série de planos que nós temos na vida, mas a superioridade disso. Agora, eu não parei por aí na minha reflexão ali, na minha caminhada. Eu comecei a pensar que muitas vezes nós também somos um pouco egoístas, porque só está bom para nós muitas vezes, né? Quando para outros está ruim, a beça. E para aqueles que estão em guerra, e para aqueles que perderam tudo, e para aqueles que estão passando fome, e para aqueles que sofrem injustiça, e para aqueles que estão sendo, para as crianças que estão sendo abusadas sexualmente, torturadas, e os sequestrados, os que perderam isso, os que estão de luto. Gente, quanta mazela na vida. Quando a gente começa também a pensar numa perspectiva coletiva, o benefício dessa segunda vinda de Cristo é algo tremendo. E aí me veio o seguinte texto que eu queria compartilhar com vocês. Hebreus 9, versículos 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas,
para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Primeira coisa que a gente observa aqui é que a vida da gente é uma só. Está ordenado aos seres humanos morrerem quantas vezes? Uma só. Portanto, não existe múltiplas chances, múltiplas vidas. Não existe reencarnação. A ideia do purgatório também vai cair por terra. Depois disso, o juízo. Quando o noivo chega, as 10 virgens não têm oportunidade de reverterem o quadro em que se encontram. 5 delas eram prudentes, tinham suas lâmpadas acesas, prontas para receber o Senhor. 5 outras relapsas não tinham suas lâmpadas acesas, não estavam preparadas para receber o Senhor. Tarde demais para mudar o quadro. Quando Cristo vem, fecha-se as portas. Então não tem purgatório, não tem uma nova chance. Gente, eis aqui e agora o tempo sobremodo oportuno, tempo da salvação. O que vem depois da morte é o juízo final. Aqui ele diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Só que vai ser eficiente apenas para aqueles que abraçarem com fé. Por isso é que aqui diz para tirar os pecados de muitos, porque muitos serão aqueles que vão crer em Cristo, que vão abraçar. Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele aparecerá segunda vez. Ele vai voltar para essa terra, ele vai voltar com poder e glória. Ele vai aparecer para, não mais agora para tirar os pecados, porque isso ele já fez quando da sua primeira vinda. Ele já nos deu a esperança, ele já nos deu o caminho, ele é o caminho, ele é a porta das ovelhas, ele é a salvação, ele é o Redentor, ele se manifestou Salvador. Agora a segunda vez ele se manifestará para resgatar e salvar aqueles que nele esperaram, neles creram nessa vida, e verá o juízo final, o fim da oportunidade. Quando ele vier, e a sua vinda será gloriosa, assim como viste subir, assim ele há de descer sobre as nuvens do céu com poder e glória. Todo olho verá, como um raio que sai do oriente e se mostra no ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem, será o nosso encontro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que esperam em Cristo, que morreram, vão ter o privilégio de se encontrarem com o Senhor, de experimentarem a ressurreição, e antes mesmo daqueles que, por ocasião da segunda vinda de Cristo, estiverem aqui vivos, eles depois, subsequentemente, serão também transformados, receberão um corpo incorruptível, estarão subindo para o encontro com o Senhor. A igreja será arrebatada e o acompanhará na sua descida, assim como um cortejo de boas-vindas, como acontecia nas parousias, porque esse evento é chamado, a vinda de Cristo é chamada de parousia, nas parousias dos reis, que depois das suas conquistas no campo de batalha, regressavam com seus exércitos para a sua cidade. Os nobres da cidade saíam ao seu encontro, encontravam este soberano na estrada e o acompanhavam como um cortejo de boas-vindas, e ele era recepcionado. Assim será na vinda de Cristo. Céus e terras vão se abalar, o Senhor se manifestará no céu, e nós seremos ou ressuscitados, se estivermos mortos, ou se estivermos vivos, transformados, e vamos nos encontrar com Ele, e o acompanharemos. E o que é que vem depois disso? Juízo, o juízo. Se para os que são de Deus, esse será o dia mais feliz de toda a sua história de vida, para os que não esperam, esse será um dia de condenação. Eles vão pedir inclusive que as pedras caiam sobre suas cabeças, preferindo a morte do que ter que encarar o Senhor, que vem para julgar os vivos e os mortos. Ele subiu aos céus, como diz o credo apostólico, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Depois disso, Nova Jerusalém, estaremos para sempre com Ele. Isso é tão bom, que mesmo eu aqui, agora, vivendo um tempo bom na minha vida, vou ficar muito contente
almejo esse dia. Esse dia é fora de série, é espetacular. É o dia do encontro com esse ser, que é o ser que mais me ama. E não ama apenas a mim, ama todos nós aqui. E que se manifestou primeira vez para tirar os nossos pecados, para que nenhuma culpa estivesse sobre nós. E se manifestará a segunda vez, para que a plenitude de tudo aquilo que Ele veio plantar na primeira vez, na sua primeira vinda, venha se concretizar em nós. Porque Deus não nos criou originalmente, não criou Adão e Eva para a morte, criou para a vida. Esse projeto de Deus, que é um projeto de vida, vai se cumprir. Deus tem um caminho no meio dessa tormenta da nossa existência, da história da humanidade. Então louvado seja o Senhor, que trará a redenção e o seu plano se cumprirá. Isso na vida de todos aqueles que com fé esperam nele. Sabe aquele jornalista, aquele apresentador Marcelo Rezende, quando ele estava enfermo, algum tempo antes de morrer, ele entrevistado, ele falou assim: olha, lembre o brinquedo que você mais gostava quando você era criança. Aí a pessoa falou: eu gostava desse brinquedo. Sabe, você fez uma viagem agora, lembrando do seu brinquedo que você mais gostava. Você fez uma viagem e você já voltou para agora, para cá. Essa é a nossa vida. Esse lapso de tempo faz assim e vai embora, não é? É pouco, não é não? Por isso a gente tem que buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está. Pense nisso, as coisas que são do alto. Deus é bom, Ele ouve nossas orações, cura nossas enfermidades, nos prospera aqui e ali, abre a porta aqui, abençoa, gosta de nos ver alegres, felizes e gratos a Ele, dá o pão de cada dia. Mas se nós esperarmos em Deus apenas para esta vida, somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Por quê? Porque a vida vai embora. Nós aspiramos novos céus e nova terra. Nós fomos criados por Deus e para Deus. E a nossa vida só terá sentido pleno quando a gente de fato se entrega e se bebe e comunga com a eternidade. A gente tem potencial para o eterno e nada que é temporal, passageiro, pode realmente mitigar a sede, satisfazer alguém que tem um potencial extraordinário, uma alma que clama pela eternidade, porque foi criado pelo dedo do eterno e tem potencial para ele, foi criado à imagem e semelhança e tem uma vocação para o eterno. É nele que nós nos realizamos, e quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos com ele e estaremos para sempre com ele. E essa é uma coisa que a gente tem que sempre repetir e valorizar. Queria que você pudesse repetir comigo aqui essa frase, essa palavra, que é uma palavra tão significativa, que está lá no Apocalipse: Maranata. Maranata. Eu gostei assim de ouvir umas vozes assim, soltas, né? Então, que a sua voz possa agora sair, sem se preocupar que vai fazer em coro, mas você pode fazer aqui, que saia da sua alma. Deixa a alma ser tomada pela consciência dessa grandeza do retorno de Cristo. E aí do seu lugar você grite bem alto para Ele, grite para o céu, você expresse o seu desejo por esse dia. Maranata significa: ora vem. Vem Jesus, volta Jesus, volta Jesus. Então que o Maranata brote aí do seu coração e você possa falar, e a gente vai fechar os olhos, ou pode ficar de olhos abertos, e vamos deixar que as expressões de amor e de desejo e de aspiração por esse grande dia se manifestem espontaneamente no seio do povo de Deus. Adore a Deus.
Pense nesse dia, pense no que será esse dia. Cristo é realidade, Ele não é sonho, não é uma utopia vazia. Ele há de voltar. Num dia lindo, cantemos novamente. Vamos adorar a Deus mais uma vez. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que promete descer. Sua alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Foi tentado. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Como essa realidade da segunda vinda de Cristo impacta a sua vida? O que é que ela muda no teu cotidiano, nas tuas prioridades, nas tuas escolhas, nas tuas decisões? Meus irmãos, lembrei de um filme. O casal se amava muito, o marido foi para a guerra, e era a Segunda Guerra Mundial, e não tinha notícias se estava vivo, se estava morto. 1 ano se passou, 2 anos se passou, 3 anos, sem notícia. E será que ele está vivo? Será que ele está morto? E tal. E de repente essa mulher, longe do marido há anos, sem saber notícia, era assediada por alguém. Alguém que dizia, ele já deve estar morto. E tal. Eu lembro dessa cena, das tentações que ela sofria, da dificuldade que ela tinha de manter fidelidade ao marido. Interessante pensar nesse drama, que muitas vezes é o nosso. Cadê ele? Ele não está aqui. Será que vem mesmo? Será que é uma ilusão? Por que ser fiel a ele? Né? Por que não me entregar ao prazer ou a coisa instantânea? Tive muitas experiências, visões, momentos com Deus, direção, resposta de oração, muitas, mas essa foi a mais forte. E essa simplesmente é o meu chamado para o ministério, sem que no momento eu soubesse disso. Aconteceu o seguinte, era um culto e cantávamos aquele hino que dizia assim: aviva no Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Foi tão lindo, terminamos o culto com aquele hino. Eu fui para casa, era na igreja de Jardim Rei, fui para casa em Cidade Ademar, ainda solteiro, deitei aquela noite e tive um sonho. O sonho que eu tive era com a segunda vinda de Cristo, mas era muito real para mim o sonho. Jesus estava voltando, eu estava andando assim, como se fosse numa rua como essa, e tem essas árvores aqui que você pode ver à direita, né? E dá para você ver o céu entre as folhagens, não dá?
E de repente era Jesus vindo com poder e glória se manifestando. Eu podia ver entre as folhagens a manifestação da sua glória. E eu acordei assustado, impactado com aquela visão do sonho. E os anjos cantavam. Só que eu acordei e as vozes dos anjos estavam muito fortes na minha cabeça. Eles cantavam exatamente o corinho: aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. É como se Deus falasse: você não pediu? Então agora receba. Gente, foi tão impressionante aquilo, foi esmagador. Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência assim, eu acho que não precisa ter exatamente igual, mas a presença de Deus foi tão esmagadora, aquele coro angelical, e meus irmãos estavam dormindo, eu me ajoelhei, dada a glória da presença de Deus ali, e eu olhava para a janela, para a veneziana ali, e é como se entrasse pelas frestas, a presença de Deus, é como se Ele invadisse o local. Parece meio fantasmagórico a ideia. Ele estava invadindo ali o local. Gente, muito doido isso, é minha experiência, tá? Mas não sei se é ortodoxa, eu sei que foi assim. Sentia Ele invadindo ali, sabe, como uma presença assim, Ele invadindo, e Ele me cercando, Ele me tomando, e os anjos cantando, e aquela glória de Deus. Gente, foi tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que eu tive que pedir para parar. Para, Senhor, por favor, não me mostre o anjo, por favor, aí já vai ser demais. Eu vi a coisa se materializar, quase eu sentia isso tão forte, eu não tinha estrutura para tanto, pedi para parar, parou, por misericórdia, para, forte demais, muito a glória de Deus. E tem a ver com a segunda vinda de Cristo, e tem a ver com o meu anseio para ser cheio do Espírito Santo, e como Ele me visitou. Na semana seguinte, nós fizemos um culto, isso foi num domingo, né? No outro sábado, naquele culto de sábado, eu tenho uma visão tremenda. A gente estava, quando acabou, o Nilson terminou de pregar, eu fui dirigir o cântico final. Aí no que eu dirigi o cântico final, sabe aquele negócio que não é comigo, é com todo mundo? Sabe, Deus não está falando comigo, está falando com todo mundo aqui. Todo mundo, ninguém queria sair da presença de Deus, ninguém queria. Aí um puxava um cântico, foi um cântico atrás do outro, todo mundo adorando um negócio. Aí daqui a pouco alguém falava assim: eu fui curado. Aí o outro: eu fui curado também. E eu tive uma visão, foi uma visão assim tão natural para mim, no meio daquela adoração, daquele louvor. Eu subia uma escadaria, então eu estava subindo uma escadaria, estava já cansado e parecia que não chegava a lugar nenhum, subia, nunca chegava, cansado, querendo desanimar. De repente, uma voz lá de cima, era Jesus, e Ele dizia assim: ei filho, não desanima não, eu estou aqui, eu estou te vendo, estou com você, continua. No dia seguinte, dirigindo o louvor, termina o culto, 2 dos ex-líderes da mocidade, que estavam muito inconformados, nós fizemos 3 retiros de jovens só aquele ano, 3 retiros de jovens, a gente agitava uma barbaridade, era culto de sábado, agitava um negócio, um fogo puro. Eles ficaram enciumados comigo, agora na liderança, que eu nunca era líder de nada, nem queria ter sido, mas aconteceu de me tornar, porque eles abdicaram, e o sucesso da própria mocidade agora se tornou motivo de ciúmes, e eles chegaram para mim e falaram assim: ei, vai para a tua laia, você não é metodista livre. Porque eu estava dançando, porque orava, curava, tinha visão, coisa assim. Vai para a tua laia. E eu fiquei chocado com eles, que eles eram meus amigos, eu achava que eram. Eu fui falar com o pastor, aí o pastor falou assim: eles estão certos, porque já tinham falado das coisas que estavam acontecendo, e eu era tão pivô de toda a confusão na igreja. Eles estão certos, você tem 3 anos de gancho, você não pode mais falar, você não tirou todos os cargos, tinha 19 anos de idade, 3 anos de gancho, silêncio. Aí um dos amigos que me expulsou, ele bate na minha porta. Gente, que alegria que eu fiquei quando eu vi o carro dele na porta. Ele vai me pedir desculpa. Eu o acolhi, eu o recebi com alegria, eu estava pronto para perdoar. Aí ele disse: não, sinto ter falado daquele jeito, mas você sabe, você tem que ir embora mesmo, você não é daqui, e reforçou que eu tinha que ir embora mesmo. No outro domingo, vejam, um domingo, aquele sonho
No outro sábado a visão, naquele outro domingo sou expulso. O pastor falou que eu tinha que ficar em silêncio. Gente, eu nunca saí da igreja, mesmo quando me expulsaram. Eu fiquei. Fui para a escola dominical em Jardim Rei, era a primeira reunião. E aí o pastor só falando contra a obra do Espírito Santo, falando contra os dons. Ele era cessacionista, ele não acreditava em dom nenhum e tal. E pior, ele era superintendente do concílio, para complicar. Aí ele começou a falar contra, aí eu falei assim, mas John Wesley, posso fazer uma pergunta? A pergunta pode. Mas John Wesley não falou que sobre essas manifestações espirituais existem dois perigos. Uma, supervalorizar, como o senhor está bem colocando aí. A outra seria desprezar totalmente. E aí ele falou, John Wesley nunca falou isso. Eu falei, Diário de Wesley, edição tal, página tal. Estava na ponta da linha. Seu moleque, eram 19 anos. Ponha-se para fora daqui, você está expulso da igreja. E se você não sair, eu vou mandar impetrar um mandato de segurança contra você. 19 anos de idade. Eu fui expulso pelo pastor, que era superintendente. Naquela época seria como o bispo. Não tinha bispo na igreja, era autoridade máxima. Eu estou aqui na igreja metodista livre até hoje, não estou? Deixei de frequentar lá porque eu também sou obediente. Ele mandou embora de lá. Fui para outra igreja metodista. A Cristina ficou numa felicidade, porque o pai dela era pastor da igreja de Cangaíba. Passei a frequentar a igreja de Cangaíba e dar o dízimo lá. Gente, eu nunca deixei de dar dízimo. Eu não sei como é que tem crente que é relapso com as coisas de Deus. Gente, dízimo é o mínimo. É o mínimo do meu compromisso. Não faltava em culto. Não chegava atrasado. Não vou ficar falando mal dos irmãos aqui, com essas dando as indiretas. Mas, responsabilidade com as coisas de Deus é sério, né? Então, porque a tentação vem, gente. Se eu não tivesse com a lâmpada cheia na hora da tentação, a maionese já tinha desandado há muito tempo. Porque tentações virão. Fiquei 3 meses mais ali, o pessoal, ele tinha uma lista de pastores que ele queria botar para fora como superintendente, então tudo aquilo aconteceu. 3 meses depois ele não é mais pastor daquela igreja, ele não é mais superintendente, ele saiu de tudo, sabia? Eu não mexi os pauzinhos. Voltei para a igreja, fiquei debaixo sabe aqueles líderes que me expulsaram? Eu voltei lá, fiquei 1 ano quietinho, debaixo da liderança deles, em Jardim Rei. Tem um monte de testemunha disso. Voltei para lá. Eles eram os líderes agora da mocidade. Fiquei lá. Aí eu aproveitei para construir, me dedicar. Arrumei uns 3 empregos, mais servei de pedreiro para construir a minha casinha. Construí a casa, casei com 20 para 21 anos de idade. Foi o tempo que eu me dediquei a isso. Mas a visão, o chamado. Deus me chamou para o ministério ali. Deus me encheu do Espírito Santo. Deus me preparou para todas as adversidades. Aquela escadaria, eu estou vendo, você vai ter uma jornada dura. Eu estou aqui, desanima não. Gente, vou contar um negócio para vocês. Deus existe. Deus existe. Eu me tornei um dia superintendente do concílio. Pastor, depois superintendente. Este que me expulsou, veio me procurar. Porque ele tinha se dado mal na denominação que ele foi lá, ele precisava de um lugar de volta na Igreja Metodista Livre. Luiz Roberto esteve trazendo ao meu gabinete e o recebi com todo o amor, o acolhi. Nunca joguei na cara dele isso. Só que não tinha espaço ali e tal. Mas ele nunca me pediu desculpa. Mas eu espero vê-lo no céu. Quando eu me tornei bispo, ele voltou a me procurar, querendo. 2ª vez, 2 vezes ele me procurou para voltar. Tem tanta história para contar para vocês. Uma coisa eu posso dizer para vocês. Deus existe. Ele está presente aqui. Confia nele. Seja fiel a Ele na sua jornada. Que essa segunda vinda de Cristo impacte as tuas decisões. Quando você estiver na hora da tentação, quando o diabo se apresentar, porque, gente, tem dia específico onde todo o inferno vai estar tramando contra você, que naquele dia você se lembre a quem você pertence, que ele vai voltar, que vale a pena ser fiel a ele, tá? Espera nele, seja fiel a ele. Ele vai cuidar de você aqui nessa vida, e imagina o que é que não vai ser do lado de lá, tá bom?